Olá, povo de Deus, graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Colégio do Discípulo, para nós juntos meditarmos na palavra do Senhor, falarmos um pouco mais das Escrituras Sagradas, tá? Eu peço a você, por favor, tá? Não deixe de ficar até o final, tá? Já que você apertou play, tenha um pouco de paciência, fica até o final, tá bom? Se você ainda não é inscrito, que tal hoje você se inscrever no nosso canal? Dá aquele like pra gente, não custa nada, é um cliquezinho, você já ajuda muito a gente. Ative os sininhos da notificação para você receber os vídeos que nós fomos colocando aí no nosso canal. E aí você consegue, a partir de um clique, abrir uma janela pra gente aí, pra gente ser divulgado para mais pessoas, tá bom? Espero você então e vamos juntos sendo edificados pela palavra de Deus. Irmãos, o assunto de hoje é a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vamos para mais uma introdução à aula da Escola Bíblica Dominical, tá? A revista Igreja de Cristo e o Império do Mal, que é a revista do terceiro trimestre, tá? Nós vamos aqui fazer uma introdução à aula do dia 9 de julho, tá? 9 de julho é domingo agora, lição de número 2, tá bom? O título da leitura, o título da lição 2 é a deturpação da doutrina bíblica do pecado, tá? Antes da gente começar, vai lá na descrição, tem um link, tá, que eu estou colocando em todos os vídeos. Esse link você vai ter acesso à revista do primeiro, do segundo, do terceiro trimestre, de adulto, jovens, maternal, pré-adolescente, adolescente, criança. Então, assim, tem uma variedade muito grande lá para enriquecer sua aula de escola dominical. Tanto para você que é professor, quanto para quem é aluno, tá? Tem alguns slides lá, tá? Para aula. Tem brindes para você na sua escola bíblica dominical. Então, vai lá na descrição, tá? E navegue aí, tá? Faça bom uso, tá? O texto áureo da revista diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecado. A leitura bíblica em casa está Romanos 3, a partir do versículo 9 até o 20. Tá? Os objetivos dessa lição, tá? Os tópicos são: primeiro tópico, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Tá? O segundo tópico tem o objetivo de pontuar as teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E o terceiro tópico mostra as consequências da normalização do pecado. Esses três tópicos, como de costume, estão divididos em 3 subtópicos, tá? Vamos fazer então uma introdução sobre o assunto e assim a gente vai falar um pouquinho, uma introdução a essa revista, a essa lição, tá bom? Bom, nessa lição nós vamos estudar sobre a realidade do pecado à luz das Escrituras. Veremos também a chamada teologia liberal, tá? Que tenta a todo custo se livrar dessa questão inerente ao ser humano caído. Pontuaremos o que é pecado, tá? O que o pecado trouxe para o ser humano e quais as consequências deste terrível ato contra Deus. Vamos lá. Primeiro, a origem do pecado à luz da Bíblia, tá? A palavra hebraica hatar e a palavra grega amartia originalmente significa, respectivamente, errar o alvo, falhar no dever, tá? Romanos capítulo de número 3, no versículo de número 23, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, existem várias designações bíblicas para o pecado.
muito mais há do que para o bem. A Bíblia fala mais do pecado em si do que do bem do homem, né? Cada palavra apresenta a sua contribuição para formar a descrição completa dessa ação horrenda contra o Deus Santo. Como podem querer anular a doutrina do pecado, visto que a Bíblia fala mais do pecado em si do que de boas obras do homem? Ou seja, fala mais da má obra, do pecado, da sua consequência. Jesus, ele falou no Evangelho de Marcos mais de inferno do que de céu. Então é importante entender e é importante falar, pregar e ensinar sobre o pecado. Então, basicamente, tá? Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Podemos afirmar, baseado em 1 João 3,4, que pecado é a transgressão da lei de Deus. Agora, quanto à origem do pecado, né, nós vamos ver o seguinte: há quem pregue na teologia reformada que Deus é o autor do pecado, tá? Isso não é verdade. De modo algum, Deus pode ser responsabilizado pela entrada do pecado ao universo. Tá? Atribuir a culpa a Deus torna-se uma blasfema contra o seu caráter moral, que é absolutamente perfeito. Tá? Sendo um erro gravíssimo alguns afirmarem, tá, que o Senhor decretou o pecado. O próprio Tiago diz, no capítulo 1, versículo 13, que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém atenta. Tá? Abacuque 1, no versículo 3, diz que Deus não pode ver o mal. Tá? Então Deus não é responsável pelo pecado do homem. Agora, vamos ver o pecado no mundo espiritual e o pecado no mundo físico. O pecado no mundo espiritual, de acordo com a Bíblia, né, em um número incontáveis de anjos foram criados por Deus, Hebreus 12, 22. E no qual nós vemos que vários anjos se apartaram de Deus. Lá em Judas, no versículo 6, e 2 Pedro também fala sobre isso. Tá? Pouco se diz sobre o que ocasionou essa queda. Mas pelo que encontramos em alguns textos, podemos concluir que o orgulho e a cobiça de desejar ser semelhante a Deus fez com que Lúcifer, tá, que é o nome, né, Lúcifer é dado na versão latina da Bíblia Vulgata, a expressão estrela da manhã, em Isaías 14, versículo 12. O termo Lúcifer não está na Bíblia. É portador de luz, conforme está em Isaías 14, e na Vulgata Latina esse título é atribuído a Satanás, visto que, assim como Ezequiel, capítulo 28, são textos relacionados a homens, mas que falam da queda, né, de Satanás, tá bom? Vemos que o motivo para a queda desses anjos é principalmente a soberba. 1 Timóteo 3, versículo 6, Paulo diz assim, olha, não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia no mesmo erro que caiu o diabo. Ou seja, ele se ensoberbeceu. Tá? Lá em Lucas, capítulo 10, versículo de número 18, diz assim, ó, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lá em Apocalipse, capítulo de número 12, no versículo 9, relata uma batalha no céu. Tá? O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que enganará o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, por ser achado iniquidade, como diz Ezequiel 18, por ele ter se ensoberbecido, ele foi expulso do céu, assim como, né, uma parte dos anjos. Essa foi a consequência do pecado no mundo físico. Tá? Como alguém diz acertadamente, Deus criou Lúcifer, mas Lúcifer se fez Satanás, tá bom? Então Deus não criou o mal e nem decretou o pecado. O pecado no mundo físico. No que diz respeito à origem do pecado, na história da humanidade, a Bíblia nos informa que se deu pelo ato deliberado, perfeitamente voluntário de Adão e Eva. Lá em Gênesis 3 nós vemos a queda original e o pecado original. Tá? Sobre a causa que levou
ao pecado, tá bom? Deus não fez com que Adão pecasse, pois como nós podemos analisar, Deus ele não pode pecar, como eu disse em Tiago, e a ninguém ele leva a essa direção. E tampouco Satanás fez com que Adão pecasse, pois o tentador fez somente o que o seu nome sugere. Ele não forçou, ele não fez nada no seu lugar, tá? Ele apenas tentou e Adão por sua escolha, porque Deus criou criaturas livres. E se é bom que sejamos livres, então a origem do mal é o mau uso da liberdade, tá bom? Essa é a real resposta, tá bom? Adão pecou porque escolheu pecar. Agora, o que a Bíblia diz sobre o pecado na natureza humana? Tudo que Deus criou, o fez perfeitamente bom. Nós vemos em Gênesis 1 que tudo que ele cria, ele viu que é bom, tá? Paulo diz aos Romanos que todas as obras de Deus são boas, tá bom? 1 Timóteo 4, versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom. Então Deus criou tudo bom e criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Contudo, por causa do mau uso do livre-arbítrio, o pecado entrou na humanidade, manchando, tá? Não destruindo a imagem e semelhança de Deus, tá? Vamos ver as consequências então do pecado. Primeiro, o pecado herdado. Uma controvérsia gerada no século V, chamada pelagianismo, foi que a raça humana não teria sido afetada pela transgressão de Adão. Ou seja, o homem não herda o pecado original de seu primeiro pai. No entanto, o que a Bíblia afirma é que o fato de Adão ser o cabeça e representante de toda a raça humana, o pecado afetou a todos. Romanos 3,23, Paulo diz que todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória de Deus. Tá? O pecado, ele entra no homem, na natureza humana, tá? E isso se dá desde o nosso nascimento. Quer ver só? Eu vou ler para você aqui o Salmos de número 51, no versículo, ou verso, como você preferir, de número 5. Eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, ele já nasce pecador. Tá? Antes mesmo de cometer o primeiro pecado, o homem já é pecador. Salmos, número 58, verso 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Agora, as crianças, apesar de nascer com a natureza pecaminosa, ainda não conhecem extremamente o pecado. Elas não são responsabilizadas por os seus atos, não terem uma condição moral e intelectual para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É bom fazer essa separação. A criança nasce na natureza pecaminosa, porém não tem consciência, não pecam em si, tá bom? Agora, em primeiro lugar, eu disse do pecado herdado. Em segundo lugar, o pecado afetou todo ser humano. E eu já disse isso, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, tá? Além de trazer a morte física, espiritual e eterna ao ser humano, o homem, né, foi atingido em toda a sua composição, corpo, alma e espírito. Isso prejudicou todas as suas faculdades, ou seja, o intelecto, a emoção, a vontade, a consciência, a razão, a liberdade do homem foi atingida pelo pecado, tá? Agora, o pecado não destruiu totalmente a imagem de Deus, eu já disse. Embora o homem tenha sido afetado extremamente pelo pecado, isso não significa que a imagem de Deus tenha sido destruída completamente no homem. Tá? Então, assim, o homem não perdeu necessariamente a imagem e a semelhança de Deus. Isso foi afetado. O pecado não anulou a capacidade de escolha. Tá? Embora tenha pecado e se tornado espiritualmente morto, passando a ter a natureza pecaminosa, Adão não perdeu totalmente a capacidade de ouvir a Deus e também de responder. Tá? A imagem de Deus também inclui o livre-arbítrio permanente, ainda que desfigurado pelos seres humanos. Tá? As Escrituras afirmam que mesmo o homem, tendo sua vontade afetada pelo pecado, ela não foi anulada. Tá? Romanos 1,18
Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação, o mundo, os atributos invisíveis de Deus, de seu eterno, o poder de sua natureza divina tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, tá? De forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o homem, ele tem consciência, ele tem poder de escolha e de decisão, tá bom? Agora, vamos terminar falando sobre as teologias modernas e suas deturpações sobre o pecado. O conceito teológico, a matéria que estuda o pecado é a martiologia, e é muito importante nós entendermos sobre isso. Porém, há um pensamento liberal hoje que tem deturbado a pregação bíblica, a doutrina bíblica do pecado, tá bom? Na verdade, em vez de uma evolução, nós estamos vendo uma involução no que diz respeito à ética moral e os bons costumes. Há um conselho entre muitos observadores sociais de que o mundo ocidental está em meio às transformações. Na verdade, tudo indica que estamos fazendo a travessia da era moderna para a era pós-moderna. Paulo previu que isso aconteceria. E ele falou sobre isso, tá? Quando ele diz sobre o fim dos tempos, tá? E ele diz que as coisas se tornarão piores à medida que o fim for se aproximando. 2 Timóteo 3:1, Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, serão tempos difíceis de suportar, perigosos, problemáticos para a igreja em geral. E vamos ver então, para a gente terminar, algumas consequências da pós-modernidade e o posicionamento bíblico quanto a elas. Tá? Primeiro, a negação dos absolutos. Tá? Nós vemos que o pós-modernismo questiona o conceito da verdade universal. Eles olham para além da razão e dão guarida a meios não racionais de conhecimento, dando às emoções uma posição privilegiada. Tá? Os pós-modernistas são céticos. Tá? Eles são ressentidos com relação a valores morais e absolutos. Isso é o motivo pela Bíblia Sagrada se fazer tão necessária à raça humana, pois é um livro que trata com valores absolutos, porque absoluto ele é. A relativização dos valores. Há quem defenda que valores éticos e morais sejam relativos ao tempo, lugar, cultura ou a um grupo. Tá? Então eles ensinam que nada é certo e nada pode ser considerado errado. Tudo depende da subjetividade do momento. O relativismo é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo e nem absoluto. No relativismo, não há uma fonte transcendente de verdade moral e podemos construir nossa própria ética e moralidade. Tá? É o tal do nada a ver que essa filosofia relativista está entrando em algumas igrejas. Esse é o perigo. Por isso nós precisamos pregar o princípio bíblico. Tá? Deus tem falado e revelou um padrão absoluto e imutável de certo e errado na sua palavra, baseado, em última instância, em seu próprio caráter santo. E 1 Pedro 1,16, sede santos como o vosso Pai é santo. Tá bom? Agora vamos falar da inversão de valores e concluiremos. A inversão de valores. Entende-se por inversão de valores a negação ou substituição dos valores absolutos conforme descritos na palavra de Deus por valores temporais, relativistas e circunstanciais que são facilmente ajustáveis às épocas em que estão inseridos. O profeta Isaías, tá? Ele foi um que combateu severamente a inversão de valores. E em Isaías capítulo 5, no versículo 20, olha o que diz o texto. Ai dos que chamam do mal bem
e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e que fazem das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Isso se chama inversão de valores. E nós estamos vendo isso nesse espírito da Babilônia que tem se manifestado na nossa geração. O que é certo tem se tornado errado, o que é errado tem se tornado certo. Mas um cristão, conhecedor da palavra de Deus, ele prega, combate e ensina contra o pecado. Doa a quem doer. Nós estamos aqui nos posicionando como igreja para pregar contra o pecado e falar de suas consequências. Tá bom? Então, a inversão de valores é perigosa. Paulo diz em Romanos 1,25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Uma geração deturpada. Uma geração totalmente entregue às concupiscências carnais. Quem prega a verdade hoje é taxado como aquele que discursa o ódio. O pecado já não é mais pecado para o mundo. Eles lá de fora enxergam a igreja como preconceituosa. E pior, eu digo isso com a minha alma gemendo. Eu procuro não atribuir minhas emoções no vídeo de aula. Mas isso está entrando dentro da igreja. Aos que se dizem pastores evangélicos, uns pastores de bode que tem por aí, que não tem responsabilidade com a tua alma e vão para a internet ensinar que Deus é amor e tem um lugar no céu para todo mundo. Não, não, não. Jesus disse que a porta é estreita. Para passar por essa porta não é de qualquer jeito, ninguém chega escancarando. A igreja nunca vai se adaptar a ninguém. O evangelho não se enquadra a você. Você precisa se enquadrar ao evangelho. Isso entrou e tem entrado em algumas igrejas. Mas eu louvo a Deus porque nós ainda estamos firmes pregando o evangelho de Cristo. Jesus disse que nós temos que ser sal e luz do mundo, fazer a diferença. Nosso formador de opinião é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, que é a palavra de Deus, conforme o próprio Cristo disse em João 16, versículo 13. Então, concluindo, meus amados, nós podemos ver nessa lição que o pecado só trouxe ruína e destruição. A queda nos fala do patamar que tínhamos, de comunhão quebrada, e que o homem em si nunca poderá restaurar. O pecado foi um ato deliberado contra a santidade de Deus. Como consequência, a morte nos âmbitos físico e espiritual foi o salário recebido por tamanho mal. Louvamos a Deus por Jesus Cristo, que tem poder sobre o pecado e também para nos restaurar. Tá bom? Essa foi a introdução da lição de número 2 da revista do terceiro trimestre. Eu lhe espero no próximo vídeo, tá bom? Essa semana ainda nós vamos continuar falando sobre antropologia com um vídeo sobre a alma. Não perca, tá? Quais são os objetivos, quais são as funções da alma no corpo do homem, tá? E então lhe espero no próximo vídeo, espero ter te ajudado, que você fique na paz e que Deus abençoe sua vida. Fique na paz, um abraço e até o próximo vídeo.